Salve Maria, sou o missionário São Roberto. Vai começar a chover, né, trovejar, mas vamos pregar a palavra. Em Efésios 4 e 5, é um só Espírito Santo, certo? Se é um Espírito Santo, por que lá em 2 Coríntios 11:4 irão pregar vários Jesus diferentes, que é outro Espírito? Se é vários Jesus diferentes, não é o Espírito Santo ali que está em Atos Apóstolos 2, que desceu ali no Atos Apóstolos 2, primeiro a pregar, edificar a igreja Pedro, converter mais de 3.000 almas adeptos a essa comunidade, a essa igreja, sob esse pastoreio, João 21:15-17. Aqui para mostrar para a gente que, segundo Coríntios 11:4, irão pregar outros Jesus, vários Jesus diferentes, e as pessoas vão aceitar de bom agrado, que é inspiração por outro espírito, divisor. Em duas torneiras, por exemplo, fala muito isso. Em duas torneiras não joga duas águas. Então, se duas torneiras não jogam duas águas, é por quê? Ali estão falando, então o apóstolo Paulo está falando que irão pregar vários Jesus diferentes. Que é outro espírito. O Espírito Santo assiste à igreja. Mateus 28:20. Certo? Aqui, ó. Para a gente entender. Sede um só corpo e um só espírito, assim como fosse chamado pela vossa vocação, uma só esperança, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Em 1 Coríntios 12:13, em um só espírito fomos batizados, todos nós, para formar um só corpo, judeus, ou gregos, ou escravo, ou livre. E todos vamos impregnados do mesmo Espírito. Quer dizer o quê? Ali em 2 Coríntios 4, olha só, cara. Está falando dessa atualidade. É outro Espírito. É outra água. É outro Evangelho. Que não é lá o Espírito Santo que desceu em Atos Apóstolos 2. Ele que é uma só água jorrou. É um só batismo. É uma só doutrina. É um só pastoreio. Os membros são diversos, são vários, mas o corpo é um. Por quê? Esses membros são vários, que são as comunidades, certo? Estão em unidade com o corpo. Que é o mesmo Espírito, a mesma fonte, a mesma água. Que em duas torneiras não jorra duas águas. É uma água só, é um só batismo. Que interessante. Em Atos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo, a igreja se torna pública, certo? Jorra água, viva, uma só água. Em João, olha que o Senhor Jesus Cristo vai falar para o samaritano. João 4. Aqui, 10. Respondeu-lhe Jesus. João 4:10. Se conhecesse o dom de Deus, que Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber? Certamente pediria tu mesmo. E ele te daria uma água viva. Ó. A mulher respondeu, Senhor, não tenho como que tirá-la. O poço é fundo. De onde tens, pois, esta água viva? És porventura maior que nosso pai, Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e os seus rebanhos. Respondeu Jesus, todo aquele que bebe dessa água torna-se a ter sede. Mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der, virá a ser nele fonte de água viva, jorrará até a vida eterna. A mulher replicou, Senhor, dá-me desta água, para que eu já não tenha sede, nem vir aqui tirá-la. Disse Jesus, vai, chama teu marido, etc, etc. Aqui o Senhor Jesus Cristo já está prometendo futuramente a sua igreja que vai jorrar uma água viva, que é o Espírito Santo. A igreja vai se tornar pública através desse Espírito Santo. É essa água viva que a gente bebemos dessa fonte, que é uma só água que jorra, não é duas águas, não é em uma torneira não jorra duas águas. Então não é vários Jesus diferentes, não é outro Jesus diversos, não, é um só Espírito Santo que vai proclamar um só Jesus, que é essa água viva, essa fonte de água viva que irá jorrar até a vida eterna. Em Mateus 28:20.
que é o Espírito Santo que assiste essa igreja. E ainda se você for mais além, você vai saber que é da igreja que Cristo está falando. Em Atos Apóstolos 2, ali, essa água jorrou. Que interessante. Aqui, ó. João 4:20, ó. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizei, é em Jerusalém que se deve adorar. Olha só que interessante. Nosso pai adorar aqui nesse monte, mas ouvi dizer que é em Jerusalém. Olha o que isso fala. Não é nem nesse monte, não é nem em Jerusalém. Aonde? Aonde que jorra essa água viva? Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Em Atos Apóstolos 2, essa igreja é se tornada pública. Edificada sobre a Kefa, sobre Pedro. Edificar com a pregação oral. Fundamento, pedra angular, fundador é Cristo. E os apóstolos que edificaram o fundamento. Por isso que Efésios 2:20, edificaram o seu fundamento dos apóstolos. Que vai jorrar essa água viva que é o Espírito Santo. Que interessante. 21. Jesus respondeu, mulher, acredita, me vem a hora em que não adoreis o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Mas vós adoreis o que não conhece. Não, nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou. Que a salvação vem dos judeus. Mas os judeus renegaram. Foi dado ao outro povo. Certo? Mas vem a hora e já chegou. Em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e em verdade. Esses adoradores é que o Pai deseja. Deus é espírito. E os seus adoradores devem adorar em espírito e em verdade. Aonde, cara? Aonde vamos adorar o Senhor? É no monte? É em Jerusalém? Não. Aonde tem um só altar, aonde tem uma só forma de batismo, uma só forma de água viva que irá jorrar. Que Atos Apóstolos 2 ali, a igreja se torna pública. E o apóstolo Paulo fala ainda em 1 Coríntios 12:12. Olha só que interessante, cara. É uma igreja protestante? Não, é outro espírito. Não é essa água viva que Cristo prometeu para a Samaritana, não. É outra água, é água diversa. A Universal tem uma água, a Assembleia tem outro tipo de água, a Triangular oferece outro tipo de água, outro batismo. A Plenitude, outro batismo. Qual água? É uma água só, meu querido. Uma só água. Um só Espírito Santo. Esse Espírito Santo que desceu em Atos Apóstolos 2 está lá no Universal? Esse Espírito Santo que desceu em Atos Apóstolos 2 está lá na Assembleia? Esse Espírito Santo que desceu lá na Plenitude, ou em Atos Apóstolos 2 está lá na Plenitude? Esse Espírito Santo que desceu ali em Atos Apóstolos 2 está lá na Adventista, nos Testemunha, no Triangular, nos Mormons, etc. Não. Esse Espírito Santo que inspirou Martinho Lutero para fundar a sua própria igreja é uma só água viva que irá jorrar. Paulo perseguiu a igreja, devastou a igreja, se converteu para essa igreja e bebeu dessa fonte, dessa água. E tanto que ele deu a sua vida decapitado. Um dos maiores colunas da igreja, Pedro, fundador, e Paulo. Fundador é Pedro. Paulo cooperou também com o trabalho de fundar a igreja. Aquele que fez de Pedro também fez de mim também. Aqui, ó. Coríntios 12:12. Porque como o corpo é um todo, com muitos membros, ó. Muitos membros, sem divisão. Não membros amputados. Não membros com várias águas vivas. Não. E todos os membros do corpo, embora muitos, fomos um só corpo, ó. Muitos. Mas bebemos da mesma fonte, da mesma água, do mesmo Espírito, do mesmo batismo, da mesma doutrina das apóstolos 42, precisava ir na doutrina dos apóstolos. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja, pastorei de Pedro. João 21:15 a 17, ao pastoreio, que é Pedro. Apacenta as ovelhas aos cordeiros, né? Que desce o Espírito Santo ali, primeiro pregar Pedro aos apóstolos 2:14, etc. Aqui, ó. Fomos um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados, todos nós, para formar um só corpo. Judeus, grego, escravo ou livre. Todos fomos pregnados do mesmo Espírito. Desce o Espírito Santo ali, tem pessoas de várias nações, parto, né, limitas, tem de sua própria língua materna. Por quê? Para não ter isso aqui, ó, 2 Coríntios, para não ter que essas diversas águas, que é outro Espírito. Que não é o Espírito Santo das apóstolos, que não é o Espírito Santo que Deus prometeu para a Samaritana. É a Santa Missa, é a Eucaristia, que vamos adorar o Pai em espírito e em verdade. Os louvores só te conduzem à adoração.
Mas a verdadeira adoração, esse é meu corpo, esse é meu sangue, fazer isso em memória de mim. Mateus 26, 26, o Lucas 22, 17, ou João 6, ou 1 Coríntios 11, do 23 em diante. E por aí vai. E pra gente finalizar o vídeo com chave de ouro, aqui ó, 2 Coríntios. Então não é duas águas, é uma água só. Aqui, ó. Quem vai beber de outra água são pessoas que se apartou desse ministério, dessa igreja. São corpos amputados, cabeças amputadas do corpo e da cabeça. Colossenses 18, Cristo é a cabeça. São corpos, Colossenses 18, Cristo ele é a cabeça, que jorra essa água viva, que é o Espírito Santo, que assiste essa igreja, Mateus 28, 20. E os membros são as comunidades, os apóstolos, beber dessa água viva. Tanto que eles ficaram embriagados e começaram a pregar, proclamar e edificar na igreja. E as pessoas que se apartou da cabeça e do corpo místico são corpos amputados, não bebe dessa fonte. Bebe de outra fonte, de outra torneira, de outra água, porque é outro espírito. Interessante. Do falso profeta, do anticristo, do engano, da divisão, por inspiração também de Satanás, como vai dizer aqui, 2 Coríntios 3, ó. Mas temos que, como a serpente enganou Eva, como a sua astúcia, assim se corrompe o vosso pensamento e se aparta da esteira para com Cristo. Ó. Porque quando aparecer alguém pregando, ó, pregando-vos outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado. Olha só que interessante. Ou se trata de receber outro espírito diferente do que a vez recebido, outro evangelho diverso do que a vez abraçado igualmente, aceitar. Ó. Outro espírito. Um evangelho diferente que a gente pregou, que a igreja pregou, essa água viva que a igreja bebeu, sobre esse pastoreio de Pedro, sobre ti, Pedro, de firme igreja, as apóstolos do Espírito Santo, as apóstolos 42, precisava na doutrina dos apóstolos, vão surgir pessoas que vão se apartar dessa doutrina, vão beber mais dessa água, vão beber de outra fonte, e vão pregar outro Jesus diferente. Ao contrário que nós pregou, que nós profetizou, que nós anunciou. E as pessoas vão aceitar de bom agrado. Porque também é espírito, ó, fala aqui de outro espírito. Ó. Porque quando aparecer alguém pregando outro Jesus diferente, aqui eu já lembro de Martinho Lutero, em 16 séculos atrás, 1700 ali, surgiu Augusto, um franciscano, augustino, que era da igreja, que se apartou da igreja, se revoltou contra a igreja, e foi pregar outro Jesus diferente. Protestar contra a igreja, outro Jesus diferente. É só a escritura, só a graça, só a fé. Obra não. Tanto que ele queria tirar o livro de Tiago, falou que o livro de Tiago é carta de palha. Por quê? Para colocar suas doutrinas, para pregar outro Jesus diferente, para beber de outra fonte. Interessante. É disso que a profecia está falando. Depois vem João Calvino, depois vem mais de 50 milhões de igrejas. Hoje em dia tem a Universal, hoje em dia tem a Assembleia, hoje tem a Plenitude, hoje tem a Internacional da Graça, hoje tem Bibibi, Barará, tem igreja de A a Z, né? Ou se trata de receber outro espírito diferente do que a vez recebido, outro evangelho diverso do que a vez abraçado igualmente, aceitai. Salve Maria, sou missionário, servo Roberto, vem Espírito Santo, vem sobre a minha vida, vem me inspirar, vem me dar sabedoria para defender a sua igreja, para o povo acordar, para o povo ter conhecimento da doutrina do Senhor Jesus Cristo que foi ensinado pelos apóstolos e a amada igreja, sua esposa. Vem Espírito Santo, inspirar essa geração que Joel 3 profetizou, jovens terão visão e filhos e filhas profetizando, anciãos sonharão, milagres e prodígios. Nós possamos ser esses profetas que Joel profetizou. Defender a igreja. Amar a igreja. Tito 9, né, tem que combater aquele que contradiz a sã doutrina. Então, se é combater a contradizer a sã doutrina, porque é doutrina falsa. Interessante. O que você vê hoje em dia aí, cara? Se cada esquina tem igreja, cara, cada esquina prega um Jesus diferente. E o povo está sendo enganado, o povo está abraçando, bebendo essa outra água. A água viva que irá jorrar, a verdadeira adoração, não é no monte, não é em Jerusalém, é sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja.
que vai ter a água viva jorrando, que vai ter a verdadeira adoração. O que é, cara, a verdadeira adoração? Para finalizar, Mateus 26, ó. 26. Durante a refeição, Jesus tomou pão, benzeu, ó, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graça e deu-lhe, dizendo: bebei dele todo, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos vossos pecados. Aqui que é a verdadeira adoração. Aqui que você vai beber a verdadeira fonte da água viva que Cristo estava falando para a samaritana. Já está prefigurando, olha, barreira, xiricantará, nós ora em língua também, a sua igreja. Não é nem nesse monte e nem em Jerusalém. É sobre ti, Pedro, de Filho, igreja, onde tem a Eucaristia. Não é na Mundial, não é na Assembleia, não é na Internação da Graça que tem a verdadeira, porque lá não tem altar. Não tem consagração, não tem a Eucaristia, a transubstanciação. A Eucaristia ali transformando o quê? O pão transformando o corpo de Cristo e o vinho transformando em sangue de Cristo. Fazer isso em memória de mim. Ali, quando você olha ali, quando você contempla, você começa a adorar Cristo sacramentário ali, ó. No pão, não é mais pão, mas é o corpo de Cristo. O vinho, não é mais o vinho, é o sangue de Cristo. Ali é a verdadeira adoração. Ali vai estar jorrando uma água viva, que é o Espírito Santo que está sobre essa igreja. Sobre a esposa do Senhor. E sobre os membros dessa igreja. Salve Maria, sou missionário, Zé Roberto. Sobre ti, Pedro, eu edificaria a minha igreja. Que vai ter a verdadeira adoração, que só tem uma doutrina, que só tem um pastoreio, que tem a verdadeira adoração. Meu Pai procura os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Salve Maria.